Quando a gente pensa na independência do Brasil, é quase automático imaginar Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, com a espada em riste, gritando independência ou morte, enquanto o sol brilha e o cavalo empina dramaticamente. Mas será que foi assim mesmo? Será que foi só um grito, um momento isolado? A resposta, como em quase tudo na história, é não. A independência foi um processo, um caminho longo, cheio de tensões políticas, interesses econômicos, disputas internas e, claro, muitos bastidores que não aparecem nos quadros ou livros didáticos. Para começar essa história, a gente precisa olhar lá para o fim do século XVIII. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal, mas o mundo já estava mudando. A Revolução Industrial transformava a Europa. Os Estados Unidos já tinham se tornado independentes. A Revolução Francesa questionava o poder absoluto dos reis e espalhava ideias de liberdade, igualdade e fraternidade por todo o mundo. E é claro que tudo isso mexeu com as cabeças e os corações de muita gente aqui no Brasil também, especialmente da elite. A gente não pode esquecer que, nessa época, o Brasil era uma colônia muito rica. Exportava açúcar, ouro, algodão, café, e tudo isso interessava não só a Portugal, mas também a outras potências. O problema era que Portugal andava em crise. No início do século XIX, a Europa estava em ebulição com as guerras napoleônicas. Em 1807, quando Napoleão invadiu Portugal, a família real portuguesa não pensou duas vezes. Fugiu para o Brasil com apoio da Inglaterra. E esse momento muda tudo. Com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, o Brasil vira, na prática, o centro do Império Português. Dom João VI transforma a cidade numa capital real, cria instituições, abre os portos, funda o Banco do Brasil, academias, escolas, jardins botânicos. Parece ótimo, né? Mas esse crescimento vinha com um custo. A presença da corte gerava muitos gastos e o povo brasileiro continuava à margem das decisões. Além disso, os portugueses que vieram com a corte ocupavam os cargos mais altos e privilegiados, o que gerava tensão com a elite local. A elite brasileira, especialmente os grandes proprietários de terra, começou a perceber que poderia ter mais poder se o Brasil fosse independente. Mas atenção, isso não quer dizer que essa elite queria igualdade ou liberdade para todos. O projeto de independência, nesse momento, era principalmente um projeto da elite agrária. Queriam liberdade econômica, menos impostos enviados a Portugal, autonomia política, mas sem mexer na escravidão, por exemplo. Em 1820, lá em Portugal, estoura a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses, cansados da monarquia absolutista, exigem a volta de Dom João VI para Lisboa e a criação de uma Constituição. Dom João, que já estava bem adaptado no Brasil, reluta, mas acaba voltando em 1821. Só que ele deixa o filho, Dom Pedro, como príncipe regente aqui. É nesse ponto que o clima começa a esquentar de verdade. Os liberais portugueses querem que o Brasil volte a ser colônia. Querem fechar instituições criadas aqui, voltar com o pacto colonial e mandar Dom Pedro de volta. Mas os brasileiros, especialmente a elite, percebem que seria um retrocesso. Começam então os famosos manifestos e cartas exigindo que Dom Pedro fique no Brasil. Surge o movimento do Fico, em janeiro de 1822, quando Dom Pedro declara: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Essa decisão agrada à elite brasileira, mas enfurece as cortes portuguesas. Começa então uma espécie de guerra fria entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Portugal envia ordens exigindo o retorno do príncipe, tentam nomear governadores para as províncias, anulam decisões tomadas no Brasil. E do lado de cá, Dom Pedro, influenciado por José Bonifácio, seu principal conselheiro político,
vai fortalecendo um governo paralelo, nomeando ministros, criando exércitos, se aproximando da elite e da população urbana. E aqui vem o famoso 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava viajando por São Paulo quando recebeu cartas de Lisboa exigindo sua volta e o desmonte das decisões tomadas por ele e seu ministério. Foi nesse contexto que, às margens do Ipiranga, ele declarou a ruptura com Portugal. E sim, talvez tenha dito algo como independência ou morte, embora o tom exato disso seja alvo de discussão histórica. Mas o importante é que ali não nasceu a independência. Ali ela foi oficializada, simbólica e politicamente. O processo já vinha sendo construído há anos. Logo depois, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro é proclamado imperador do Brasil e em dezembro é coroado como Dom Pedro I. O Brasil deixava oficialmente de ser uma colônia e se tornava um império independente. Mas será que mudava tudo? A verdade é que a independência não foi um processo revolucionário como em outros países da América Latina. Aqui, manteve-se a estrutura agrária, a escravidão, o poder centralizado. A maior mudança foi o fim do vínculo com Portugal e o início de um governo próprio, que atendia principalmente aos interesses das elites regionais. E claro, a independência não foi aceita de forma pacífica em todo o território. Houve resistência em várias províncias, especialmente no norte e no nordeste. A Bahia, por exemplo, só foi consolidada como parte do Império do Brasil em julho de 1823, depois de muita luta. Maranhão, Pará e outras regiões também passaram por conflitos. E vale lembrar que o povo em geral, os negros, os indígenas, os escravizados, os pobres, não participou do processo decisório. Eles foram, mais uma vez, espectadores de um acordo entre poderosos. Mas nem por isso o processo de independência deixa de ser importante. Ele foi a porta de entrada para outras lutas futuras, como o fim da escravidão, a república, o voto popular. É preciso entender que, mesmo com limitações, esse foi um passo importante na formação do Brasil como nação. E entender as contradições desse processo nos ajuda a refletir sobre o país que a gente vive hoje. Dom Pedro I, apesar de ter liderado a independência, não se manteve por muito tempo como imperador. Seu governo foi marcado por autoritarismo, crises políticas e econômicas, e ele acabou abdicando do trono em 1831, deixando o Brasil e voltando para Portugal. Mas isso já é assunto para outro vídeo. O que fica do processo de independência é essa ideia de construção. A independência não foi um ponto final, mas sim o começo de uma nova etapa. Um Brasil que tentava se afirmar como nação, ainda com muitos desafios, desigualdades, contradições, mas também com um povo que, aos poucos, começou a tomar consciência do seu papel histórico. Se você curtiu essa viagem pela história da independência, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas que também querem entender o Brasil com profundidade, sem romantização. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui. Aliás, já parou para pensar como teria sido o Brasil se a independência tivesse sido feita de outra forma, sem Dom Pedro, com mais participação popular? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora trocar ideia. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu demais!